Faz a barreira do Tron que dá um slow alto, porém ela é um rastro que dura 5 segundos e vai sumindo. Estou fazendo este jogo estilo Vampire Survivors baseado nas ideias dos comentários e este foi o poder sugerido da vez. Por enquanto, essa skill ficou assim, para cada level vai aumentar a duração com o tamanho do rastro e o efeito da lentidão. Como ele não especificou uma cor, eu escolhi esse ciano. Me diz aí o que achou e qualquer ideia que teve para esse jogo aqui nos comentários. Esse vídeo terá um formato diferente, onde vou explicando as soluções que tomei para fazer essa habilidade. Depois deixe nos comentários o que achou desta forma de explicar. Então vamos entender como eu cheguei nessa solução. Primeiro que para o efeito do Tron foi rápido, pois tive sorte que no canal do Siege Hall ele ensina perfeitamente como fazer, então só segui o tutorial dele e adaptei para o meu projeto. Ele é basicamente o mestre dos magos do Niagara, vale a pena seguir ele. Basicamente o poder é um blueprint, nele tem apenas o sistema de Niagara que criei no tutorial. Tem apenas um parâmetro do Niagara que muda dinamicamente, que é de acordo com o nível da habilidade. Para isso, utilizei o Construction Script para alterar o parâmetro que nomeei de Lifetime Duration, que está atrelado ao tempo de vida na partícula. A variável Tron Level está exposta, então quando eu gero este blueprint já vem com a informação do level para durar o tempo equivalente. Basicamente, se o Tron tiver nível 1, vai durar 1 segundo, se tiver nível 10, vai durar 10 segundos, bem simples. E para o efeito da lentidão no rastro, pode não ser a melhor solução, mas eu resolvi assim. No começo do blueprint do Tron, acontece duas coisas. Primeiro eu chamo esse node para anexar o ator com o ator, pegando apenas a referência do personagem. Depois faço um atraso de 0,2 segundos para ativar o sistema de Niagara. Faço isso porque se deixar ativado por padrão, acontece esse rastro inicial, pois ele vem lá da origem. Isso resolve a parte de anexar o poder no personagem. Eu estou fazendo cada poder um blueprint diferente, ao invés de acumular as lógicas tudo no personagem. Para o efeito de lentidão nos inimigos, eu criei outro blueprint chamado Slow Tron. Também é um simples blueprint com a caixa de colisão retangular 1x2x1 básica. Aqui no Construction Script eu defino o Lifespan, que é uma contagem regressiva para o objeto se destruir. Eu promovi para uma variável e expus no spawn. Assim, quando eu utilizo o Spawn Actor e seleciono o Slow Tron, aparece o Lifespan para preencher, que também, como igual a partícula, é o mesmo valor do level do poder. Dessa forma, eles morrem bem sincronizados, como podem ver. Agora, sobre a frequência que eu fico gerando esses blueprints do Slow Tron, eu fiz assim, utilizando um timer. Assim que eu gero esse blueprint do Tron, eu anexo com o blueprint do personagem e inicio esse timer. A frequência do loop eu fiz de uma forma dinâmica, eu peguei a velocidade do personagem e mapeei de acordo com o valor. Se o personagem estiver devagar, o loop vai ser maior, e se eu começar a correr, o loop ficará bem menor. Dessa forma eu nivelo para que sempre fique gerando em um intervalo bom para cobrir toda a área. Eu coloco para gerar na localização do jogador e faço essa rotação em 90 graus para me aproveitar desta área do retângulo. E também definir para não gerar em cima de outras colisões. Já evita gerar se o personagem ficar parado. No blueprint do Slow, aqui no gráfico, eu fiz assim. Coloquei essa tag no blueprint do inimigo base e faço essa verificação se o ator que sobrepõe a caixa de colisão tem a tag de inimigo. Se sim, eu utilizo essa referência para chamar a função de interface que fiz no blueprint do inimigo. Nessa função, eu apenas passo a informação. A ideia é que eu quis que a duração da lentidão fosse de acordo com o tempo restante de vida do blueprint. Eu fiz esse mapeamento. Peguei o tempo de vida restante e no intervalo de entrada ou o nível do poder até o intervalo de 0. E vai transformar nesse outro intervalo que é de 10 a 15. Esse valor vai diretamente para a taxa de reprodução da timeline. Aqui no blueprint do inimigo podemos ver essa função implementada, Slow Tron. Eu tenho essa timeline que controla tanto o Custom Time Delation como um parâmetro de cor no material para fazer um efeito. Eu faço um lerp entre a cor inicial e essa cor desses valores, que dá um ciano. É uma timeline de 5 segundos. Na dilatação do tempo começa o normal, tempo 1, desce para um valor bem baixo e depois volta ao normal, valor 1. E para o alpha do lerp começa 0 saindo da cor inicial, mais ou menos no mesmo momento o alpha atinge o valor 1, onde o inimigo vai mudando de cor e depois volta para o normal. Antes de acionar, eu mudo a taxa de reprodução de acordo com aquele valor do tempo de vida restante do blueprint.
Isso é para que se o inimigo encostar no final da barreira quando já estiver sumindo, a duração do slow seja menor, reproduzindo a timeline mais rápida. E se o inimigo encostar na barreira mais no começo, receberá uma lentidão maior, com a timeline reproduzindo mais lentamente. E para finalizar, eu ajustei o poder para quando utilizar os dashes. Na hora dos dashes, eu chamo essa função. Se for o dash normal, eu chamo essa função que pega o valor do level do poder e aciona a timeline de cima. E se for o Super Dash, eu pego também o nível do poder e aciono a timeline de baixo. Nessas timelines, eu apenas utilizo a track de evento para acionar algumas vezes durante o tempo do Dash. O Dash normal ocorre durante esses 0.3 segundos, então eu estou gerando 4 neste intervalo, passando a informação do nível que também é a duração do Blueprint. E o Super Dash, que é mais rápido, acontece em 0.2 segundos, com esses 8 acionamentos para compensar a distância maior. Assim o cobrar é melhor. Ainda posso ir ajustando para ficar perfeito, mas está resolvendo bem o problema. Com isso, o poder ficou assim. Espero que tenha dado para acompanhar os conceitos aplicados nessa lógica. Me diz aí se faltou alguma coisa importante que deixei de explicar e se tem interesse de saber como fiz esses outros poderes. Quem sabe um dia você pode precisar de algo parecido para um projeto seu e assim você terá um norte para seguir e adaptar para o seu caso. Deixe o like e qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu!